Olá, amigos, tudo bem? Então, vamos falar aqui sobre um tema relevante e que muitas vezes é incômodo na relação, principalmente para os homens, que é a DR, discutir a relação, né? Tem certos homens que fogem desse tema de uma maneira bem, bem intensa, né? E, na contramão disso, muitas mulheres têm a facilidade, o gosto, né? Uma certa tendência a querer esse movimento. De novo, não estou colocando mulheres certas, homens errados, nem nada disso. São só tendências e particularidades do gênero. Isso a gente vai estudando, a gente vai entendendo que existe de fato, né? Essas diferenças e particularidades. Mas vamos lá, eu queria falar sobre os principais erros da DR. E fazendo uma transição, quem sabe até cancelar a DR. Não precisa de DR. Poxa, mas como é que a gente vai ficar sem o diálogo, já que a comunicação é tão importante? Aí sim, diálogo. Porque a própria palavra, né, discutir a relação, já traz um peso assim, um pouco desagradável, né? A palavra já ficou associada a um sentimento negativo. Então eu, humildemente, rebatizei, ao invés de DR, DC, diálogo construtivo. Mas para entender o diálogo construtivo, a gente olha primeiro para os erros que antes eram cometidos na DR. Primeiro erro categórico: conversar de cabeça quente. Eu sei que eu não vou falar nada de novo, mas é importante a gente recapitular isso. Conversar de cabeça quente, aí não é nem DR, é discussão mesmo. Aí é briga muitas vezes. Porque a gente sabe que a parte emocional afeta muito o nosso pensamento, a nossa capacidade de discernimento, de raciocínio claro. Então aí você fala besteira, aí você se arrepende depois, aí você ofende seu parceiro, a sua parceira. Enfim, sendo assim bem objetivo, discutir de cabeça quente, não. Conversar de cabeça quente, não. Todo o esforço possível para evitar isso. Respira 10 vezes, sai de casa, dá uma volta no quarteirão, pega o carro e vai ouvir uma musiquinha dando uma volta, ou bota um fone e ouve uma música, se fecha no banheiro, toma um banho, qualquer coisa que você possa fazer para não trazer o tema na hora que você está de cabeça quente. E aí é claro que o esforço de cada um, né? Nem vou dizer que isso é fácil, mas possível com certeza é. Outro erro também muito comum: não fala, não fala, não fala. Aí quando vai falar, quer falar de todos os assuntos acumulados ao longo de um bom tempo. Ineficaz e incômodo, desgastante. A pessoa sai daquela conversa se sentindo pesada, com uma sensação de que muita fala e pouca resolução. E aí fica meio fácil de entender que a contramão disso é legal, né? Você escolher os temas, priorizar aquilo que de repente é o assunto mais significativo do momento. Vocês já estão vendo que estamos fazendo uma transição aqui, né? Da DR para um outro estilo, que é o tal do diálogo construtivo. A gente vai finalizar assim. Outro erro, talvez um dos principais na hora da conversa do casal, é uma atitude que vem, da nossa programação mental, diria eu até milenar, que é a vontade de vencer. Esse instinto competitivo que tem no ser humano. Não é fácil lidar com isso, como eu já disse, em outros momentos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca o pensamento de forma lúcida naquele assunto, tipo, vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa. Qual é a minha atitude? É querer vencer? É querer derrotar? Não. Ninguém quer isso, na verdade. Lá no fundo, as pessoas querem se resolver, querem achar uma solução para um problema. Então, ao invés de ver o seu parceiro como adversário, a ideia é ver como um parceiro. Ah, mas o problema está vindo dele, o problema está vindo dela. Não importa que o problema esteja vindo de um ou de outro.
Na hora da conversa, é como se a gente fosse pegar o problema, colocar em cima da mesa e os dois vão olhar para o problema, se debruçar sobre ele com a intenção, como parceiros, amigos, resolver a questão. E é aquela metáfora, né? É o jogo de tênis ou é o jogo de frescobol? A ideia é que seja um jogo de frescobol. Porque no jogo de frescobol, você dá a melhor bola para aquele seu parceiro, né? Porque você não quer que ele erre, você quer que ele acerte para o jogo continuar acontecendo. Não sei se vocês já repararam, mas tem pessoas que jogam frescobol de forma muito intensa, de forma forte. Tudo bem, pode ser, mas não querer derrotar, não querer que o outro erre. Já no jogo de tênis, você joga a bola mais difícil para que a pessoa erre e você marque o ponto. Não estou falando mal do esporte tênis, é só para trazer esse símbolo. A conversa, a relação a dois é para ser mais parecida com o frescobol, onde você joga a melhor bola para o seu parceiro, não adversário. Então, quando for para uma conversa, a ideia é estar com essa atitude muito presente no pensamento. E não se enganem. Eu já vi várias pessoas dizendo, não, mas eu não sou competitivo, não. Eu não quero derrotar, não. Preste atenção. Seja sincero e atento nas suas atitudes, nas suas palavras. Homens e mulheres, isso é instintivo do ser humano. Cuidado. Cuidado com essa tendência de querer sair da conversa por cima. Convenci o outro de que ele estava errado. Ganhei a batalha. Isso está implícito na nossa maneira de pensar, de sentir e, consequentemente, de agir, porque a gente vive numa sociedade competitiva mesmo. Não vou derivar para esse tema, senão isso vira aqui uma palestra, e não é essa a ideia. E o quarto erro, muito comum nas conversas, nas antigas DRs, que isso vai ficar para trás, ainda linkado a essa vontade de vencer, é uma fala acusatória. Como assim? Você me fez, você me humilhou. Você é uma pessoa egoísta. Você só pensa em você. Aonde eu estou querendo chegar com isso? O que tem de errado nessas falas? Quando você simplesmente acusa o outro de algo que o outro fez, eu falei de forma meio genérica, né? Poderia ser exemplos específicos. Você fez tal coisa e isso é um absurdo. Esse é o que eu mais ouço. A pessoa fez algo e eu classifico isso de uma forma horrível. Ou como falta de respeito, ou como falta de consideração, ou como foi um gesto de crueldade. Não estou entrando no mérito dos exemplos específicos. Aonde eu estou querendo chegar? Quando o seu parceiro ou a sua parceira fazem algo com você e você se sente de uma maneira, qual é o ideal na hora de comunicar? Fulano, você fez isso e eu me senti assim com a sua atitude. Olha como é simples. Eu vou verbalizar como eu me senti. Eu me senti ofendido, eu me senti desrespeitado, mas olha, gravem essa pequena junção de palavras. Eu me senti. Isso faz uma diferença enorme na qualidade da comunicação. Quando eu digo, você fez isso, você é assim, eu estou acusando, eu estou criticando. Quando eu falo, eu me senti assim perante o que você fez, aí o outro tem chance, sem querer ficar se defendendo, porque quando você acusa, o outro se defende e muitas vezes devolve uma acusação. Quando você diz como você se sentiu, é muito maior a chance do outro falar, não, mas calma aí, eu não tive essa intenção. Eu fiz isso, isso e isso, pensando assim, assim, assado. Então, se você se sentiu assim, me desculpe. Da próxima vez, eu vou ter mais cuidado com a minha ação. Claro que eu estou colocando aqui o cenário ideal, né? Pessoas ali muito harmoniosas e conversando numa boa e buscando se entender. Mas por que não? Por que não a sua comunicação ser assim? Por que não a gente almejar essa maneira mais lúcida, eficaz e harmoniosa de comunicar?
Então, recapitulação. Cabeça quente, nunca. Conversar de cabeça quente. Trazer todos os assuntos numa única conversa, isso é derrapar totalmente, porque só gera confusão e pouca resolução. Aquela atitude de querer vencer, derrotar, eu tenho que sair da conversa por cima, vamos abolir isso suave e gradativamente. E esse estilo de comunicar onde você acusa, onde você diz que o outro fez, o outro é. Isso para a gente também ter muita atenção, muito cuidado e de preferência trabalhar nessa desconstrução. Aí, gente, é nessa hora que eu sugiro o fim da DR. Tá ficando longo já o vídeo, vou finalizar assim, depois a gente aprofunda mais. O que é o diálogo construtivo? O diálogo construtivo tô de cabeça quente, não vou conversar agora. Tô calmo, agora sim, tô pronto para conversar. Diálogo construtivo, cabeça fria, sabe? O coração um pouco mais leve, mesmo que tenha um problema ali acontecendo. Vou escolher e vou priorizar os temas. Vou falar só disso hoje, ou 2 assuntos no máximo. Se for um assunto muito importante, só um assunto. Diálogo construtivo. E o embasamento desse diálogo construtivo é essa atitude de parceria, de querer com o outro resolver uma questão e não ser o adversário. E nesse finalzinho, aquela ideia de fazer o ajuste. Como eu me sinto ao invés de acusação. Olha aí o diálogo construtivo nascendo. Se você realmente absorve essa informação e você leva isso a sério e faz um esforcinho para levar isso para o dia a dia da sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira, eu te garanto, assina o meu nome embaixo, vai melhorar muito a qualidade da comunicação e a gente sabe que a comunicação é uma base fundamental para todo e qualquer relacionamento que pretenda ser harmonioso, sadio e feliz. Namastê, até a próxima. Fiquem com Deus. Abração.